estão fechados num punho onde a dor se encerra. Os olhos caídos no peso insustentável das pestanas olham sem ver, veem sem pensar. Há um tempo que passou tão longe destas paredes gastas, deste chão carcomido pelos ponteiros do relógio e arranhado pelos minutos descascados da esperança. Um tempo enrolado num novelo de lã desfiado e errático do lado direito da voz rouca que ninguém lembra. A velha casa sentia a ruína dos dias crescer dentro de si como uma trepadeira vestida de erva daninha. Perguntava-se, tanto quanto uma casa se pode perguntar, se a velhice era esse acumular de pó alérgico, de abandono cinzento escuro e de degradação dos ossos sem poesia ou das veias sem palavras vermelhas. Ou ainda esse silêncio, de abraços povoados de sons desconhecidos. Na parede onde o fim se escrevia com a tinta seca da ponta dos dedos, continuava a dominar o espelho que começou por ser um corte, onde o sangue jorrou na imagem difusa de uma rapariga de negro, tão ténue como esse nevoeiro que envolve as manhãs de inverno num aroma ácido de nostalgia. Saiu com o corte a sangrar entre o espelho e a alma. Afinal, não é mais do que uma rapariga, sem o peso dos anos da casa antiga ou as asas abertas de um anjo pecador. Cheirava a romã, e não esse rubro sangue a escorrer pelo espelho. Era o seu cheiro que enterrava o mofo que habitava a velha casa. O cheiro de vida que a casa temia, uma romã de bagos sumarentos espalhada nos braços morenos da tentação. E a casa pensava, nesse regresso forçado às folhas sépias do passado, também ela já tinha sido assim. Outro dia, outra manhã, e uma vontade enorme de finalmente conseguir encontrar-me e encontrar alguém com quem partilhar o meu ser. Vou escutar com toda a atenção o som que cada vez mais se aproxima de mim, não permitindo-me clausura, mas que pelo contrário me dê uma pista para me libertar. Quero ir ao encontro do meu ser. Antes desse vento que sopra, gelado, quase cortante como o espelho que é a sombra. Ou já não será o vento, apenas uma música, uma lágrima em notas abertas como um coração sem vida, ou o fumo de um cigarro quase queimado entre os dedos, os 2 dedos do vício. Escuto um rumor longínquo que a pouco se vai tornando mais nítido, que arejam-me fará mais perto. Poderei libertar-me e ir ao seu encontro? Sinto que devo seguir este som. Procuro acompanhá-lo lado a lado, até onde me levará. Haverá alguém para lá dele? Era uma vez uma casa. Há tanto tempo que não lhe contavam histórias que deixou de acreditar em finais felizes. E nem aquela rapariga de cheira romã e andar felino, cujo sangue emoldurava o espelho quebrado ao lado da palavra fim, lhe conseguia trazer de volta as palavras dessa história em que os 2 corpos se entrelaçaram. Está escuro, uma escuridão que rompe de dentro para fora e se escreve de solidão. Ouves? O vento sopra, continua gelado, quase cortante como esse espelho que te assombra. Ou será uma música, um conjunto de notas já sem voz, onde as lágrimas desaguam num coração sem vida? Ou o fumo de um cigarro quase queimado entre os dedos, os 2 dedos do vício com que escreves mensagens no vidro embaciado onde o tempo parou? A velha casa em ruínas, onde o teu corpo ainda se mantém de pernas cruzadas no chão sujo de poeiras de sonhos acumulados. A mala, aberta, roupas de um século que não o teu. Os dedos continuam em punho cerrado, escondendo o bilhete de uma vida que não viveu. Afinal, não era um bilhete, apenas um papel amarelecido pelos lábios onde o cigarro viajou, um papel de beijos queimados, de ilusões sopradas ao vento que continua a confundir-se com a balada da noite. E pensou. Escrevemos uma palavra no desenho de um sonho e alguém nos diz que o dia terminou. Engelhamo-nos por dentro e alguém nos rouba o ar antes de tocar. O ar antes do sopro. A palavra pode estar tingida de vermelho, depois de perfurar a veia por onde o sangue corre e cerra os lábios para que a voz se cale. As imagens sucedem-se na transparência desta lágrima. Dizem que passou de prazo, mas também eu já não estou aqui. E num corpo onde os órgãos se separam, sou um fantasma que habita os dias e percorre as insônias desta velha casa. Os dedos soltam-se do punho cerrado, o corpo sai lentamente por entre a porta aberta ao tempo e a música tão ténue, como uma casa vazia,
funde-se no corte ensanguentado do espelho que reluz na parede cinzenta. E podia dizer quem foi, que sonhos plantou na vida, que desejos suspirou nos vidros embaciados desta casa. Mas para quê? A vida é de cada um e só se vive uma vez. Por isso, sai de cigarro entre os dedos, a queimar o sol e as metáforas de vida eterna, a queimar a vida que já não tem. Quem somos? Procuramos. Palavras devemos dizer para nos completarmos.